mais uma vez, o privilégio da graça de Deus nos traz a esta programação, lendo, meditando e orando a palavra de Deus. E como que é bom estarmos juntos mais uma vez para continuarmos com a meditação do livro de Romanos. Romanos, capítulo 1. Hoje vamos dar continuidade a esta maravilhosa meditação que tem muito me ajudado e eu creio que tem ajudado a cada um de vocês também, meus irmãos, minhas irmãs. E hoje nós vamos meditar a partir do versículo 24 aos Romanos, capítulo 1, do versículo 24 ao 27, aonde estaremos meditando. Da última vez, nós meditamos sobre o olhar de gratidão. Você praticou isso? Você tem olhado com gratidão para as coisas que Deus tem colocado em suas mãos? E hoje vamos dar continuidade. Vamos ler a passagem de Romanos, capítulo 1, a partir do verso 24 até o verso 27. Pelo que também os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. Senhor Jesus, abençoe, ó Pai, a leitura de Tua palavra e nos ajude mais uma vez nesta meditação, para que possamos, Senhor, estar mais perto de Ti e também, ó Deus, aprendermos as Suas lições através do Seu profeta. Como nós estamos sempre repetindo, que coisa maravilhosa é poder olhar a palavra de Deus através do olhar do profeta, do Teu mensageiro que Tu enviastes, William Marron Branham, para revelar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Estamos gratos, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vemos como que o homem, ele se degrada sem Deus. O homem sem Deus, ele acaba ficando degradado, degenerado, caído. Deus é a única fonte de todo bem, Deus é a única fonte de toda bondade e de tudo o que há de melhor no homem é Deus. Você sabia? Deus é aquilo que há de melhor no homem. Quando o homem se afasta de Deus, então ele está por conta própria. O homem sempre quis fazer o seu próprio caminho. Quando você quer fazer o seu próprio caminho, você está fadado ao fracasso. Por que ao fracasso? Porque tudo que você faz sem Deus é temporário. O que você faz com Deus é eterno. Quando você está com Deus, é eterno. Não vai ser só para essa vida, mas na vindoura também. Então, com Deus, você tem a eternidade. Quando você faz sem Deus, apenas olhando para as coisas desta vida, que é o fazer sem Deus, que é o andar pelo seu próprio caminho, então você está fadado ao fracasso, porque só vai aproveitar esse tempinho de vida que você tem aqui. E logo após isso, isso vai passar. Então,
vamos fixar isso. Você deve olhar para o que é mais importante. O que é mais importante na sua vida, na nossa vida? É a vida eterna. E todos os nossos planos têm que ser considerado Deus em primeiro lugar. Nunca, jamais faça um plano aonde Deus não está incluído nele. E aqui aos Romanos, nós podemos ver que eles eram donos de si mesmo. Paulo faz esse alerta, que eles eram donos de si mesmo. Eles mesmos estavam se fazendo deuses, eles mesmos estavam se colocando em primeiro lugar e no centro de tudo. Oh, irmãos, quantas pessoas não fazem isso? E isso gera uma consequência de viver de uma maneira que não agrada a Deus, de viver de uma maneira que não adora a Deus. Nós estamos aqui, Deus nos colocou nesta terra para sermos adoradores, para servirmos ao Senhor, termos uma vida para Ele. É adorar a Deus, servir aos nossos irmãos e buscar as almas. Foi para isso que Deus nos colocou, para amá-lo, para adorá-lo, para amar também os nossos irmãos e buscar aquelas almas que ainda não foram alcançadas, que não conhecem ainda o poder do Evangelho. Porém, quando o homem se torna dono de si mesmo, quando ele se coloca no centro de todas as coisas, ele deixa Deus de lado. E quando ele deixa Deus de lado, ele tem que sofrer a consequência. Todas as vezes que você deixar Deus de lado, você vai sofrer a consequência disto. Então, em todos os nossos planos, em todas as nossas considerações, Deus tem que estar em primeiro lugar. Ele é o dono, Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Agora, quando os homens entraram, Paulo falando aqui, quando eles entraram então para olhar para si mesmo, deixando Deus de lado, o que Deus fez? Ele fala no verso 26, pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até mesmo as suas mulheres mudaram o uso natural, contrário à natureza. Deus os entregou, Deus os abandonou. Aquela sociedade, aquele povo, aquelas pessoas se tornaram obcecadas pela imoralidade, pela perversão sexual. Foi isso. Eles simplesmente, Deus os abandonou. Eles se entregaram às suas próprias concupiscências, às suas próprias paixões, aos seus próprios prazeres. Quando o homem olha para dentro de si, quando ele fica só nele e deixa Deus de lado, então ele se torna isso. Ele se torna um pervertido, um imoral. Deus entrega a eles as imundícias, as suas próprias concupiscências, as baixezas imorais, aos prazeres sexuais proibidos. Deus entrega, porque eles saíram do caminho provido por Deus. Deus tem um caminho provido para nós. Quando você sai deste caminho provido, então você tem que lembrar disso. Você vai sofrer as consequências quando você sai do caminho provido por Deus. E os homens saíram deste caminho, e muitos ainda estão fora deste caminho que Paulo tem nos alertado aqui. E Paulo usa essa expressão forte, Deus os abandonou. As suas paixões infames, as suas baixezas, as suas perversões sexuais, as suas concupiscências, Deus os abandonou. Deus deixou eles de lado. E quando você caminha sem Deus, é um caminho muito triste. É um caminho muito triste. É um caminho de imoralidade. Então, eles saíram, você sai da idolatria, porque Paulo está falando da idolatria aqui. Então, saíram da idolatria, quer dizer, abandonaram Deus lá, saíram de Deus, foram para idolatria, adorando, a gente viu isso no culto passado, mudaram a semelhança da imagem do homem corruptível para quadrúpedes, para répteis, adorando seres criados pelo homem. Então, estavam lá na idolatria, primeiro cai na idolatria, depois cai na imoralidade.
Porque deuses feitos de barro, feito pela mão do homem, não vale nada, não são nada. E aí saíram da idolatria para a imoralidade. Agora, se o homem é seu próprio Deus, irmãos, então ele vai agir como ele bem entende e satisfazer os seus desejos, porque ele é seu próprio Deus. Ele não tem nada maior que ele mesmo, porque ele se colocou como o próprio Deus. Então ele vai agir como ele bem entende e satisfazer os desejos dele. E sem se preocupar com julgamento, com consequência. Ele vai estar lutando contra Deus. Ah, Senhor, Senhor, lutar contra Deus. É claro que vão perder, né? É claro que vão perder. Mas sabia, meus irmãos, uma coisa que eu quero chamar a atenção é que isso sempre foi uma estratégia de Satanás. Vocês sabiam? Satanás quer sempre fazer o homem olhar para si mesmo e não olhar para as coisas, e não olhar para Deus. Satanás quer sempre fazer o homem olhar para si mesmo e não olhar para Deus, não dar glória a Deus, não reconhecer a Deus. Foi isso que ele fez lá no Jardim do Éden. Ele usou uma mentira para levar Eva a pecar. Vocês lembram lá no Jardim do Éden? Eles estavam bem, mas ele usou uma mentira. Satanás é o pai da mentira. E ele sabe como conduzir essa mentira. Ele sabe como envolver a coisa de uma maneira que quando você vê, você já caiu nela. Por isso é importante conhecer a verdade. Como Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade que Deus tem enviado para esta era é a sua mensagem, que revela para nós tudo isso que nós temos aprendido aqui. Isto aqui não vem de mim, do pastor Ezequias. Isso aqui vem do nosso profeta, que Deus enviou para que então pudéssemos ver estas verdades. Mas vamos lá. Satanás, ele usou essa mentira para levar Eva a pecar. Qual foi a mentira, pastor Ezequias, que Satanás levou a Eva para fazer ela pecar? Sabe qual foi? Sereis como deuses. Você será como Deus, sereis como Deus, Eva, sabendo o bem e o mal. Você vai ser como Deus. Quer dizer, você vai ser dona de si mesma. Você vai ser o seu próprio Deus. Você vai poder agir como você bem entender e satisfazer os seus desejos e não vai ter consequência nenhuma. Não, certamente não morrereis, não. O que Deus falou, não vai ter julgamento. Olha a mentira de Satanás. Olha depois as consequências dessa queda que nós temos até hoje. Olha o que aconteceu depois. Satanás, ele te envolve, ele te engana, te prometendo coisas que ele não pode cumprir. Porque a verdadeira felicidade, a verdadeira satisfação do homem está na adoração do verdadeiro Deus. Mas Satanás, ele sempre quis a adoração para si mesmo. Sempre Satanás quis tomar a adoração que é devida a Deus. Lembra-se disso. Satanás sempre quer tomar a adoração que é devida a Deus. E ele faz isso de várias maneiras. Primeiro, como nós vimos na outra programação, por animais, levando o homem à idolatria, levando o homem a adorar imagens feitas aí em certas igrejas, imagens de pessoas, de santos e etc. O outro passo que ele faz isso é através da imoralidade. A imoralidade entra quando o homem acha que ele é o próprio Deus, que tudo o que ele fizer não vai ter consequência, aí entra a imoralidade, acha que pode fazer o que quer, o corpo é meu, isso é meu, eu tenho a minha liberdade, eu tenho o meu direito, então ele se torna o seu próprio Deus, fazendo as suas próprias doutrinas, suas próprias regras, e aí Paulo vem e diz que o resultado de tudo isso é o resultado o que é? É a autossatisfação do homem, é o homem entregue aos seus próprios prazeres. Paulo fala disso, aos pecados abomináveis, desenfreados.
E tantas coisas que nós vemos neste mundo hoje. E por causa dessas transgressões, Deus os entregou, Paulo diz. O que significa que permitiu que continuassem pecando e que depois pagassem pelas suas consequências. O pecado tem consequência. Põe isso no seu coração. Esta perversão, este pecado, ele tem consequência. Não tem jeito. E eles receberam o quê? O que Paulo diz lá no verso 27? Eles receberam em si mesmo a merecida punição do seu erro. E sabe o que significa isso? Se você voltar lá em Romanos 1,18, o que diz lá? A ira de Deus está sendo revelada do céu. Deus não revelou a ira enviando fogo do céu, mas abandonando os pecadores à própria vida de lascívia, de pecado. Oh, meu Deus, misericórdia, Senhor, não queira ser abandonado por Deus. Você hoje, Deus coloca esta oportunidade diante de você. Saia do pecado. O sangue de Jesus Cristo nos limpa e purifica de todo pecado. Você tem isso hoje dentro do seu coração, que Deus tem isso dentro do seu coração. Afaste do pecado, afaste da perversão. Lá atrás, Sodoma e Gomorra, havia duas cidades que Jesus usou ela até como exemplo para nós. Sodoma e Gomorra, corrompidas pelo pecado. E sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Eles iam após outra carne, vem outra carne, ia outra carne, e iam só através dos seus desejos. Sabe qual foi a pena deles no final? Sofreram a pena do fogo, foram destruídas pelo fogo. E a consequência de viver no pecado é ser destruído, é viver longe de Deus. E para finalizarmos, eu quero deixar isto bem fixado no seu coração. Não queira o seu próprio caminho. Não abandone o caminho de Deus para tomar o seu próprio caminho. Se você se encontra em algum erro, se você se encontra fazendo algo que desagrada a Deus, peça perdão ao Senhor. Volte ao seu caminho, volte ao caminho da palavra, porque este é o único caminho. E lembre-se, Jesus disse lá em Lucas 17, como foi nos dias de Sodoma. E o profeta diz, recordem que os homens deixaram o uso das mulheres de uma maneira tal que até mesmo o ato natural da vida não era mais desejado. E é horrível dizer isto, mas isto se algum dia houve verdade, isto deve sair daqui. O profeta diz isso na mensagem, a intermitente luz vermelha do sinal de sua vinda, parágrafo 128. Oh Deus, e aí está, diz o profeta, é tão ruim hoje porque o uso natural da vida humana para se reproduzirem sobre a terra foi tão maltratado e tão abandonado, de maneira que tem sido, até que o desejo disso está caindo rapidamente. Oh, meus irmãos, o diabo gosta de mudar, de perverter, de destruir aquilo que Deus colocou para ajudar os seus filhos e fazer aquela proposta mentirosa como ele fez com Eva. Mas Deus tem enviado a sua verdade para mim, para você, e todos nós dentro desta verdade estamos construindo coisas que não são terrenas, mas que são celestiais. Amado Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por mais esta programação. Abençoe o dia de cada um dos nossos irmãos e que possamos cada vez mais estar perto de Ti. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus vos abençoe e vos guarde. Fiquem com Deus e até a próxima programação. Misericórdia, Senhor, sempre comigo estará.
Se porventura em eu incorrer, sei que me perdoa.